Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Anderson e eu vim aqui nesta noite gravar uma mensagem, uma palavra da parte do Senhor Deus para o seu coração. Lembrando que eu peço a você que compartilhe esta mensagem, que você compartilhe com o seu parente, com o seu amigo, curta, assistam, porque nós estamos empenhados nesse trabalho, porque nós sabemos que o Senhor, Ele, através da sua palavra, há de te edificar, de fortalecer a sua vida e de tantas outras pessoas onde essa mensagem ela chegar. Amém? Eu quero aqui compartilhar com você um texto inserido no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Eu quero fazer a leitura de 3 versículos, o versículo 5, o versículo 9 e o versículo 10. Lucas capítulo 5, versículo 5, versículo 9 e versículo 10. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Glória a Deus. Como eu havia dito na mensagem anterior, eu continuo afirmando a você: muitos de vocês eu não conheço, mas o Deus da Bíblia conhece. E essa mensagem, ela está sendo ministrada pela revelação do Espírito. Porque eu não conheço muitos de vocês, como eu havia dito, que quando vocês compartilhar essa mensagem com amigos, com familiares, eu não sei quem é, mas no Salmo 139, escrito está: o Senhor conhece o nosso assentar, o nosso deitar, sonda os nossos pensamentos, e sem que haja uma palavra na nossa boca, de longe, Ele entende todos os nossos pensamentos. Então olha só a importância
dessa mensagem ser ministrada ao seu coração. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Conforme o salmista fez a si mesmo no Salmos 42, no verso 5. Por que está abatida a tua alma? E por que a sua alma se perturba? Vou lhe dar o conselho de Davi. Espera em Deus, pois ainda tu o louvarás na salvação da sua presença. O tema para essa mensagem é: o milagre só vem ou só acontece depois da palavra. Escute isso aqui com atenção, prestem bastante atenção no que nos mostra o texto que eu li em Lucas capítulo 5. O texto começa nos mostrando que uma multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Olha só a importância de ouvir a palavra. Nós vamos ver aqui mais à frente o tema inserido nessa palavra. O milagre só acontece depois da palavra. Então veja bem, o versículo 1 começa dizendo que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra. Isso aconteceu junto ao lago de Genezaré. O versículo 2 vai nos mostrar que Jesus ele viu estar 2 barcos junto à praia do lago e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Por quê? Porque eles haviam trabalhado a noite toda. E mais adiante nós vamos ver que eles não tiveram êxito, não tiveram sucesso na pescaria. Trabalharam a noite toda e não pescaram nada. Mas observe aqui a importância. A multidão estava próxima do Senhor Jesus, estava ao redor do Senhor Jesus, e mesmo assim, Jesus estava vendo os 2 barcos e os pescadores lavando as redes. O que é que eu aprendo aqui? É que Jesus, ele está sempre nos vendo. Ele está sempre nos contemplando, mesmo atendendo a necessidade de outros. Quer ver só uma coisa? Acompanhe comigo o texto no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 45 até o 48. Olha só o que diz. E logo
obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Observe aqui o que foi que aconteceu. Jesus disse para os seus discípulos ir para outra banda do mar, até a cidade de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Mas o interessante desse texto é que quando o Senhor terminou de despedir a multidão, ele não foi ao encontro dos discípulos. O versículo 46 diz que ele foi ao monte para orar. E só depois disso é que ele foi ao encontro dos discípulos. Mas observe que o versículo 48 diz: e vendo que se fatigavam, ou seja, estavam cansados de remar, Jesus foi ao encontro deles perto da 4ª vigília da noite. Sabe que hora era essa? A 4ª vigília começava às 3 da manhã e ia até às 6 da manhã. Observe, o texto está dizendo, porque o vento lhes era contrário. Isso significa que Jesus sempre está nos vendo, sempre está de olho em nós. Irmão, é só você observar que o que aconteceu aqui mostra-nos os cuidados do Senhor para conosco. Porque Jesus disse para eles: vão. E ele não foi em seguida. Mas às 3 da manhã, Jesus apareceu para eles, porque via que eles estavam cansados de remar. Glória a Deus. E nós vemos aqui o versículo 2, que os barcos estavam parados. Jesus se aproximou do barco e o texto diz que ele entrou no barco de Simão e pediu para Simão afastar o barco um pouco para que ele pudesse ministrar a palavra, ensinar a multidão. Observe comigo, Jesus não poderia ter chegado ali e ter feito o milagre? Afinal de contas, eu disse a princípio que os pescadores trabalharam a noite inteira, e isso aqui está dentro do texto. Mas observe o que Jesus fez. Jesus entrou no barco, pediu para que afastasse um pouco o barco, e ele, assentado no barco, começou a ensinar a multidão. O milagre só aconteceu depois que Jesus pregou a palavra. Escute bem isso aqui, porque é profético. O milagre vai acontecer na sua vida depois que você ouvir a palavra. Observe o que diz o versículo 4. E quando acabou de falar,
disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ele só deu a ordem para Simão quando ele terminou de pregar. E o interessante desse texto é que nós não sabemos se a mensagem que o Senhor pregou naquele dia falava de fé, nós não sabemos se a mensagem falava de oração, nós não sabemos se a mensagem falava de santificação, nós não sabemos qual era o tema, o conteúdo da mensagem que o Senhor estava pregando naquele dia. Outra coisa que nós devemos nos atentar: nós não sabemos por quanto tempo o Senhor Jesus ele pregou. Nós vemos na Bíblia que quando o Senhor Jesus começava a ensinar o povo, levava-se horas. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Pedro, que no caso é Simão, ele havia pescado a noite inteira. Então a primeira coisa que eu encontro aqui, o cansaço físico, mas mesmo assim ele estava ouvindo a mensagem e o milagre iria acontecer após a mensagem, que é exatamente quando o Senhor Jesus dá ordem para ele fazer-te ao mar alto e lançar a rede para pescar. A resposta dele vem exatamente no versículo que lemos, quando ele disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E o versículo 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Você consegue entender isso? Ele mesmo testificou, ele mesmo disse: havendo pescado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque Jesus estava mandando, estava ordenando, conforme a palavra do Senhor, ele lançou a rede. E para a glória de Deus e para a surpresa dele, ele fez uma grande colheita, conhecida como a pesca maravilhosa. Você está entendendo onde o Senhor está falando com você? Você pode estar cansado fisicamente, você pode estar cansado espiritualmente, mas o milagre, ele só acontece depois da palavra. Comigo e com você não é diferente. E olha só, observe o que aconteceu. O versículo 9 diz que, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Meu querido, minha querida, sem Jesus nada podemos fazer. Porque o impossível pertence a Deus. O que foi que eu disse a princípio e o que é que eu estou dizendo no decorrer da mensagem? O milagre só acontece depois da palavra. Quer ver só? Você pega o texto de Lucas, capítulo 1, e você vai ver Lucas narrando a história de um casal cujo já tinha ultrapassado a idade, já estava de idade e não tinha filhos. Mas quando o sumo sacerdote ele entrou no templo para oferecer o sacrifício ao Senhor e clamar a Deus, o anjo apareceu para ele. E ali o anjo disse para ele que Isabel, a sua esposa,
ela teria um filho. Observe, o milagre só aconteceu depois da mensagem, depois da palavra. E com você não é diferente. Observe o que o milagre ocorreu aqui. O milagre causou um grande espanto, se apoderara dele e de todos que aconteceram. O porquê que eu trouxe essa mensagem ao seu coração nesta noite? Para que você possa compreender que só Deus tem o poder de trazer à existência o que não existe. O impossível pertence ao Senhor. Só Deus tem o poder de abrir uma porta ou portas aonde não existe portas abertas. Você precisa entender isso. Você precisa entender que mesmo nesta crise, Deus não perdeu o controle da situação. Ele continua operando milagres, fazendo maravilhas. A Bíblia diz que o Senhor não muda. E olha só, Simão estava cansado fisicamente, trabalhou a noite inteira e não teve sucesso. Mas depois que ele ouviu a palavra, Jesus lhe deu uma ordem e o milagre aconteceu. E o mais interessante é que se você for analisar minuciosamente, o pescador, ele só ia para o mar à noite, porque de noite é aonde os peixes, eles aparecem. Então fica fácil para o pescador pescá-los. Mas aqui eles fizeram a pesca de dia. Você consegue compreender isso? É Deus falando com você. Não temas, porque o impossível pertence a Ele. Lembre-se, eu falei a princípio que o Senhor, Ele te conhece. Ele sabe qual é a tua necessidade ou quais são as tuas necessidades. Ele sabe do que é que você precisa. Basta você confiar, esperar, porque Deus está no controle da situação. E para nós encerrarmos, observe aqui que não só Pedro, como também todos que estavam com ele, e de igual modo Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros, também se apoderou deles um espanto, porque na ótica humana, o que aconteceu naquele dia era impossível. Todos vão se espantar com o que Deus irá fazer na sua vida. Por quê? Eu te explico. Observe o texto e você vai ver isso. Eu acabei de narrar para você a respeito da pesca que eles realizavam de noite, porque de dia era impossível os peixes aparecer. Mas com Deus, pode ser de dia, pode ser de manhã, de tarde, de noite, que o milagre acontece. Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. E que você não dê ouvidos para Satanás. E nem para pessoas que não têm a sensibilidade de entender e nem compreende o poder de Deus. Que você possa olhar para o Deus da Bíblia
meditando na sua palavra e entender que só Deus faz o impossível acontecer. Amém? Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra, porque para muitos que estão à sua volta, pode parecer impossível, mas para Deus não existe impossível. Basta Deus ordenar. Guarde bem isso. Depois da mensagem, depois da palavra, o milagre acontece. E o milagre vai acontecer na sua vida. E você testificará para muitos o poder do teu Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.